Saudações a quem nos acompanha por vídeo e por áudio no podcast da ABS. Hoje a gente abre o episódio 5 para conversar sobre estruturas em aço e temos como convidado Tarsis Travassos, da Grifo Engenharia, e a Heloísa Maringoni, da Companhia de Projetos. Eu sou Tomás Vieira, diretor de estruturas em aço da ABS, também trabalho na Companhia de Projetos. Esse ano o ABS faz 30 anos, temos aí como principais eventos da entidade o ENS, Encontro Nacional de Engenharia, Consultoria Estrutural, realizado no segundo semestre, quando temos também o Prêmio Talento Engenharia Estrutural. Os nossos convidados já foram agraciados com esse prêmio, vão comentar um pouquinho disso mais para frente. Temos o CBPE, Congresso Brasileiro de Pontes e Estruturas, além de, junto com o CBCA, um concurso de engenharia para estudantes. Temos também várias publicações técnicas, temos um trabalho forte na normalização. Vou comentar daqui a um pouquinho sobre o trabalho que eu faço com a 8800 e um estudo que a gente começa agora com a 14762, norma de chapa dobrada. Além de recomendações técnicas, alguns cursos que oferecemos, seguros para os nossos associados e algumas publicações em parceria com outras entidades como o Ibracon. Vamos começar o nosso bate-papo. Eu me formei na Poli, tenho quase 20 anos de formado. Tive o prazer de trabalhar com os nossos dois, ainda trabalho com a Heloísa, mas tive o prazer de trabalhar com os nossos dois convidados, com o Tarsis também. E vamos lá. Queria que vocês se apresentassem um pouquinho. Elô, conta um pouquinho da sua formação e já emenda nesse papo um pouco de, ao longo da sua trajetória de trabalho, como é que é a formação continuada para a nossa atividade. Bom, então vamos lá. Eu sou Heloísa Maringoni, sou da Companhia de Projetos. É um prazer ter o meu companheiro de projetos aqui ao lado. Falar de formação é um negócio complicado, porque a minha foi bem cheia de, vamos dizer, não linearidade na formação. Eu sou formada primeiro em matemática, um dia me apaixonei pela engenharia, abandonei a matemática e resolvi entrar com um pé no segundo, um pé no terceiro e terminar a engenharia. Isso foi em São José dos Campos, depois vim para São Paulo, e aí na questão de formação continuada da engenharia, na Poli, fui aprender estruturas metálicas, porque é aquele lance que a gente, ao fazer uma faculdade de engenharia, eu acho que 99,9% dos nossos colegas tem uma formação bastante densa no concreto e leve demais na madeira e na metálica, no aço. Então, esse interesse da gente por seguir nessa carreira acaba levando à busca de especializações, de cursos, de literatura, de ir atrás. E esse ir atrás foi muito gostoso, no sentido de aprender com outros profissionais, em outros escritórios. A gente sempre é filhote, né? Você começa no escritório, cresce, e aí você vai e monta o seu. Ou fica junto para sempre, o que é ótimo. Então, é isso. Eu tive, como disse o Tomás, o prazer de trabalhar com o Tarsis e com o Tomás, que trabalha até hoje. Ele se formou e logo depois veio trabalhar com a gente, ou seja, estamos juntos há um bom tempo. Então, é uma parceria que vem de longe. Tarsis trabalhou com a gente, foi para a Grifa, foi criar a própria estrutura, mas volta e meia a gente se esbarra profissionalmente, o que é uma delícia. Vamos falar disso também. Tem um caso legal aí, vai ser tema do nosso bate-papo. Conta um pouquinho de você, Tarsis, da sua trajetória. Você não é de São Paulo, né? Como é que foi chegar em São Paulo, montar seu escritório, começar a trabalhar por aqui, desbravar esse mercado? Cumprimentar, né, todos os colegas. É um prazer enorme estar aqui, ainda mais com duas pessoas que, quando eu cheguei em São Paulo em 2005, me acolheram muito bem e deram um pontapé inicial, né, na minha pós-graduação, né? Eu me formei em Belém do Pará em 2005 e assim que eu me formei eu vim para São Paulo
e conheci a Elo, foi minha professora de estruturas metálicas, junto com o professor Valdir Pinhata, na Poli. E naquele momento, né, conhecia poucas pessoas, e a professora Heloísa, então, me deu a oportunidade de começar a trabalhar na área de estruturas. E foi quando eu cheguei na companhia de projetos e conheci o meu amigo Tomás, corintiano fanático, e que me deu um suporte muito grande no começo. Nesse momento ali, 2005, 2006, eu estava no programa do PES, né? E concluí o PES e entrei no mestrado na Poli. E aí eu precisei me dedicar um pouquinho a essa configuração, né, da pós-graduação estricto sensu, pesquisa. E então eu fiquei um ano aí afastado do mercado para poder desenvolver a dissertação. E assim que eu terminei o mestrado, isso eu já estava na Grifa, ali depois de qualificar, né? Já entrei na Grifa, engenharia. A Grifa vai fazer agora 21 anos, né? Fez 21 anos agora, dia 11 de julho. Parabéns, ganhou uma maioridade. Ganhou maioridade. E ao terminar o mestrado, em 2009, comecei a dar aula, que já era um desejo, né? Tem essa característica de quem busca essas pós-graduações estricto sensu. Esse desejo de dar aula. E fiquei, então, ministrando aí por 10 anos. Até começo da pandemia, cheguei ainda a dar aula na pandemia, que foi uma adaptação, né? Dessa questão do remoto, enfim. E alguns cases legais de estruturas metálicas, né? Alguns projetos que a gente vai compartilhar, né? Em 2016 também tem uma publicação nossa em Valência, na Espanha, com o professor Valdir, de estruturas metálicas em situação de incêndio, que foi terminado o mestrado. Em 2016 eu comecei a me interessar por essa área também, que eu acho que é algo que vale a pena a gente abordar, né? Sim. Que é o aço em situação de incêndio. Então, vamos bater esse papo aí que tem muita coisa para falar. Não, legal demais, legal demais. Pegando um gancho aí na questão da formação continuada pós-faculdade, enfim, vocês dois têm escritórios, como é que vocês veem a formação de novos engenheiros quando vai fazer uma entrevista, quando vai bater um papo com algum candidato a estágio ou a emprego, a formação de engenharia e especificamente da área de estruturas em aço, né? Quase todas as faculdades têm uma carga muito pesada de estruturas de concreto, né? Sim. E normalmente muito pequena de estruturas metálicas e de madeira. E aí o pessoal que chega para trabalhar, como é que vocês veem isso? Precisa ensinar muito ainda? Que é um conhecimento específico, né? O mercado de estruturas em aço, apesar de ter um volume grande de obras em execução, temos poucos projetistas de fato, né? Tem pouco, assim, relativamente pouco fornecedor de material, mas de projeto tem bem pouco. Como é que vocês enxergam isso? Precisa dar muita aula no começo para os novos engenheiros? Precisa. Muita. Vamos dizer, precisa, em primeiro lugar, por isso que você falou. A carga horária e as informações que você tem ao longo da faculdade são muito poucas. Vamos dizer, você vem com pouco ferramental para as estruturas metálicas. Na verdade, vamos lá, eu acho que a gente tem que fazer primeiro uma observação, né, Tato? Primeiro vem pouco engenheiro de projeto estrutural. Já Exatamente. Começa por aí. Já começa aí. A escolha por projeto estrutural são muito poucos os estudantes que acabam indo para essa área, que nós achamos maravilhosa, mas não são muitos. E dentro dessas, eles estão muito mais à vontade com o concreto, por terem tido muito mais tempo de informação e de trabalho nisso. Então, na hora que você entra para um escritório de projeto estrutural, em que não vamos dizer, tudo bem, a gente tem fama de metaleiro, mas a gente não é só metaleiro. Exato. Uma das coisas importantes a lembrar é que estrutura é um sistema. E como sistema é legal você poder combinar a melhor solução para cada caso. Então, aí nós vamos ter que entrar numa que você tem que se sentir à vontade em todas as especialidades de estrutura para poder ter um bom desempenho como engenheiro estrutural. Então, a primeira coisa é trazer informação do que é a estrutura em aço, como trabalhar, porque é outra linguagem. É outra forma de pensar a estrutura.
O aço é uma estrutura que tem uma linguagem muito específica, diferente da do concreto. Então, primeiro é a gente ensinar os caras o que é essa linguagem e como verbalizar essa linguagem no projeto. Começa quando a gente fala a seção W, né? Aí ele já fica na dúvida, ele não sabe por que é o W, por que é o I, por que é o H, e aí, assim, você tem, né, a designação técnica, o que diferencia cada um dessas seções, né? E você falou, né, Lu, e de fato, e se você pegar todos esses materiais, eles começam lá na resistência dos materiais, né? Sim. Que vai dar a base para que você calcule o concreto, o aço, né, a madeira. E eu fiquei 10 anos em sala de aula, um pouco mais, Tomás. E você vê que realmente as coisas vão mudando, né? As coisas vão mudando. Tanto o perfil do aluno, quanto a própria metodologia, né? Eu já peguei uma questão de metodologia ativa, né? O professor, assim, mais coadjuvante, não aquela coisa do giz, né? Giz, lousa e saliva, né? Que o cara vai na sala e... Tem que desempenhar tudo ali na hora. E eu gostava muito desse perfil, assim, né? E aí hoje você já tem outras metodologias ativas em que o aluno ele é mais protagonista, não só mais um ouvinte. E aí você imagina que hoje ele está em sala, mas ele tem o WhatsApp, ele tem Instagram, ele tem rede social, isso tudo são pontos de desatenção para ele, né? Num assunto que se você perde uma passagem ali, você já não acompanha mais, dependendo da situação, né? Então, eu vejo exatamente o que ele falou, quer dizer, poucos vão para de projeto, dos poucos que vão, concreto predomina, mas isso há de mudar, né? Mas você vê, Tarsis, assim como nos projetos que você tem trabalhado, uma necessidade dos engenheiros serem um pouco mais completos, sair um pouco desse paradigma que é eu sou engenheiro de concreto armado, eu sou engenheiro de concreto protendido, eu sou engenheiro de concreto pré-moldado, eu sou engenheiro de alvenaria ou de madeira ou só de aço. Você percebe uma necessidade do ponto de vista de atuação profissional, de mercado mesmo, que seja uma coisa mais completa, que a gente saiba um pouquinho mais de tudo? A gente vive isso no dia a dia da Grifa, né? A Grifa vai para quase 4.000 projetos. É muito projeto, mas é porque envolve esses projetos menores. Envolve os retrofits, os reforços, né? Então, se você imaginar, mesmo um prédio em concreto armado, ele tem uma marquise, muitas vezes, na portaria, ele tem um pergolado lá em cima. Então, você vê que, mesmo no que seria predominantemente em concreto, você vê o aço lá, né? E nos menores, muito mais, né? Então, a gente vê muito essa questão da atuação da metálica no varejo, né? A gente tem um cliente muito forte, né, da rede de academias que eles só fazem estruturas metálicas. Só que a laje não é uma chapa metálica, né? A laje é em concreto. Então, você realmente precisa, hoje em dia, de um profissional mais completo, né? Assim, que ele domine concreto armado, que ele domine o aço. Quando você fala do concreto, aí já tem o protendido, tem o pré-moldado. No mínimo, a fundação precisa saber um pouquinho, né? Porque a sua estrutura de aço, se for inteira de aço, vai ter que... A fundação é concreto. E o consultor de solo vai passar só o tamanho da sapata. Você vai ter que determinar a altura e armar a sapata. Então, é isso, né? E a gente costuma falar no escritório, assim, esses projetos tidos como menores, eles são muito legais, porque eles envolvem mais de um material, e tem os seus desafios também, né? Mesmo agora mesmo, a gente estava... era uma casa lá no Tatuapé, Zona Leste, cheio de parede, um imóvel antigo, e vai se abrir todo o pavimento superior para fazer uma sala de... Eles chamam de... como se fosse um pilates aquecido, né? Tem temperaturas altas, enfim. E você tem lá 9, 10 metros, vão livre, uma edificação antiga, você precisa apoiar essa viga metálica na alvenaria, né, você precisa embutir um pilar, fazer uma fundação nova, enfim. Então, você tem essa questão da pluralidade, né, estrutural. Sim, sem dúvida nenhuma. Não, acho que você mesmo falou... na escolha, desculpa, Tô, mas mesmo na escolha da melhor solução para cada caso, é super comum, vamos dizer, eu acho que é uma coisa interessante que você tendo familiaridade com os vários tipologias estruturais,
você se sente muito mais à vontade para dar uma solução que é uma solução mais limpa, uma solução mais eficaz para aquele caso. Exato. E se você não tem essa linguagem à sua disposição, você acaba caindo sempre na mesma coisa. E é o que você falou, seja uma obra pequena, aí usando o concreto, como a gente brinca, o escritório tem que ter que nem concreto, né? Agregado graúdo, miúdo, tem que ter todos, Tem que né? ter tudo, exatamente. E você, na hora de trabalhar um projeto, é muito comum que apareça uma solução que você fala, gente, nós temos que misturar as coisas para poder tirar, que é o que a gente vem comentando, a necessidade de saber trabalhar bem com a estrutura híbrida. Não é a estrutura de aço, não é a estrutura de concreto, é aquela que tira o melhor partido das duas. E, dependendo da obra, às vezes a solução pede as vantagens do aço, de rapidez, de estruturação, de prontidão, de poder levar um elemento que já está pronto, que você chega com ele e ele está imediatamente em função para realizar aquilo que precisa. Então, você vai ter que estar trabalhando com aço dentro de uma estrutura como essa que você falou, uma casa com alvenaria e tal. Como é que você vai dar estabilidade tirando paredes, etc. e tal? Você vai ter que usar uma coisa que no momento zero já está pronto a trabalhar. Exatamente. E agora, Elô, você falou sobre retrofit, que é um gancho que eu vou puxar daqui a pouco na conversa. Mas comenta uma coisa um detalhe na sua fala que eu acho que foi interessante. E talvez o Tarsis perceba um pouco isso. Quando a gente trabalha muito com concreto moldado no local, e falo do concreto sem demérito nenhum, mas é porque é um volume muito grande de obras feitas, a gente tem um pensamento muito condicionado a trabalhar com laje, viga e pilar, com estruturas aporticadas. E aí, quando a gente começa a pensar em estrutura metálica, a gente tem uma outra série de sistemas estruturais que podem ser aporticados também, esse mesmo tipo de pensamento, mas a gente tem outras soluções, né? Trabalhar com treliço ou com estruturas espaciais, a própria necessidade de travamento e contraventamento às vezes traz resultados no desenho, do ponto de vista da aparência da estrutura, que pode se tomar partido. Vocês acham que a gente fugir um pouco desse sistema, laje, viga e pilar, e ter uma outra sorte de soluções estruturais, mexe um pouco com o tipo de criatividade de solução que a gente possa dar para projeto? Quer dizer, o mesmo tipo de desafio pode ser olhado de jeitos diferentes quando a gente sai um pouco da casinha laje, viga e pilar moldado em loco. Não, sai porque você pode começar a tirar partido. Vamos dizer, a gente já tem algumas obras maiores, já só isso, você falou de treliça. De repente você tem uma treliça que o banzo superior é um andar, o banzo inferior é outro, e você com esse pé direito, uma treliça potente, você acaba podendo vencer grandes vãos e permitir uma arquitetura mais generosa em termos de vão. Então, essa tirada do coelhinho da cartola, tipo, vamos mudar o sistema estrutural. Ou, por exemplo, uma outra coisa que vem aparecendo bastante é a tal da arquitetura topológica. Vem aquela forma toda cheia de curvas, balanços e etc. e tal. Gente, como é que você vai fazer uma forma para aquilo? Como é que você vai trabalhar aquilo? Então, de repente, um sistema reticulado em aço, um sistema espacial, alguma coisa do gênero, acaba te dando a possibilidade de estruturar uma forma diferente, uma forma de estruturas convexas, ou grandes balanços, ou grandes coisas, que você passa a trabalhar com esse reticulado metálico e ele te dá... Você não precisa mais do escoramento, ele já é a estruturação dessa forma. Então, eu acho que a possibilidade de ter essa tipologia estrutural, que é muito comum ao aço, de barras menores, mais leves, interligadas através de sistemas de nós, treliças, ela viabiliza muita coisa que no concreto você teria uma dificuldade muito grande. Eventualmente calandragem de perfil para fazer curva, emenda, né? Sim. Que são, acho que são alguns recursos que a gente vê no concreto armado com muita plasticidade, que para reproduzir em aço a gente precisa dar um novo desenho, né? Um outro aspecto visual, assim.
Não, e que traz uma possibilidade interessante de você, por exemplo, olha lá, vamos falar da obra que a gente pegou casquinha um com o outro. O Tarsis fez todo o estudo, vamos dizer, o estudo baseado nos levantamentos do Museu Paulista, que eu só chamo de Ipiranga a vida inteira. Museu de Ipiranga. Para mim é Museu do Ipiranga, mas tudo bem, o nome correto é Museu Paulista. Toda a análise do levantamento feito da edificação existente foi feita pela Grifa. Exatamente. E a gente, num concurso, junto com a equipe de arquitetura, ganhamos o projeto para fazer a execução da obra. Tem toda uma parte nova, que não fez parte do teu escopo, mas tem uma outra parte que, sim, usou muito daquele trabalho que você fez. Particularmente uma que eu vou te lembrar, que é lá em cima, nos torreões, que você tinha o que eles chamavam de vierendel, e que não era uma vierendel. Era uma treliça onde deixaram de botar a diagonal. Uma coisa que eu acho legal também na questão estrutural é o nome especificando com todas as suas potencialidades o objeto. E você tinha feito esse levantamento, apontado, isso aqui é necessário que se faça um reforço, etc. e tal, e com base do seu levantamento a gente entrou com essa história. E aí vem essa questão do elemento estrutural. É uma vierendel? Não, não é. O que seria uma vierendel? A estruturação dos nós rígida o suficiente para manter a forma. Acabamos tendo que transformá-la em algo mais parecido com uma treliça, porém mantendo os vãos livres para poder passar e etc. e tal. E que outra forma você tinha de fazer isso lá em cima do museu, levando uma peça? Você não tinha como executar isso de outra forma que não fosse com elementos de aço. Aliás, já tinha sido feito um reforço em aço, foi feito o reforço do reforço. Então, a possibilidade de você, com um elemento diferenciado, mas com um material que te permite soldas ou duplicações de seção de uma forma extremamente eficaz, aí virou um W com uma aba no meio. Então, é legal você poder trabalhar com esse tipo de coisa, tendo conhecimento de um material que te leva a poder usar essas possibilidades todas. Não só a possibilidade do elemento, vamos dizer, treliça, do elemento pórtico, do elemento viga, mas do material sendo adaptado a um novo tipo de linguagem. De linguagem como elemento estrutural. Ele sai de ser uma vierendel, vira uma treliça. Mas dando rigidez suficiente, dando a possibilidade de reforço suficiente. Conta lá da tua farra lá no... Eu fiquei 2 anos lá no Museu do Ipiranga. Foi um trabalho muito legal de levantamento de todas as salas, para a gente determinar as sobrecargas, né? Sim. As sobrecargas por sala, e tinha de tudo. De fato, tinha madeira, a alvenaria, né, que trabalhava como estrutura. E eu fiquei muito feliz quando eu soube que ia dar continuidade no trabalho e fazer um projeto novo, né? A gente estava até conversando, precisa ir lá visitar, ainda não precisamos ir lá. Pô, merece uma visita. E o seu trabalho foi muito importante quando a gente começou a desenvolver a reforma do museu, para saber o que a gente podia e não podia fazer, e quando tinha alguma dificuldade, que caminho poderia ser possível mexer na estrutura das paredes, dos pisos, enfim, para a nova configuração do museu. E aí volta até esse tema, né, Tomás? Aquela questão de você dominar os materiais, né? Se você fica só no material, às vezes você perde a oportunidade de trabalhar no monumento histórico, né, da nossa cidade de São Paulo. Por exemplo, nesse do museu, tem uma coisa que ficou muito... Que, aliás, eu acho que é uma das coisas que é um ponto super legal do museu, quando você está entrando pela escada rolante. Hoje você entra pelo subsolo. E para você poder atravessar e chegar à entrada original do museu, foi necessário abrir uma trincheira nas fundações. Exato. E aí, como é que você vai restaurar ou falar o lado A? Conversa com o lado B. São anéis metálicos, anéis de aço, que fazem esse entroncamento entre as duas partes da fundação, e que servem ao mesmo tempo para dar suporte às escadas rolantes, que tem um comprimento tamanho de um bonde. Não daria para ser
só apoiada aqui na base e lá em cima. Elas precisavam de um apoio intermediário. E o piso de chegada também passou a ser todo estruturado em aço e depois recomposto com o ladrilho normal de entrada, que ninguém sabe que aquilo está em cima do aço hoje. Ou seja, o aço é, ao mesmo tempo, nesse detalhe, aparente como um elemento, que o anel é totalmente aparente, está lá estroncando as duas fundações, os dois lados da fundação, mas quando você chega lá em cima, aí você já não vê mais o aço, quer dizer, ele vai desaparecendo à medida que ele vai te trazendo o restauro do que é o museu. Então, o que eu acho muito legal no lance do museu, é que você também fez esse levantamento, a própria origem do museu usou perfis de aço dentro da alvenaria para poder jogar aquele volume todo lá de cima nas pilastras de baixo. Exatamente. Então, você tem uma parte do museu que lá atrás, 100 anos atrás, já usava o aço para poder transferir essa carga dentro da alvenaria. Então, você fala assim, não, o aço é só agora que os pessoal... Não, gente, ele vinha e era usado de monte, desde lá de trás. Que é uma coisa super interessante de você ver, aliás, no Museu da Língua também. De novo, na Estação da Luz, você tem uma série de elementos de aço que ninguém está vendo, está lá escondidinho. Mas que são de uma estruturação extremamente importante, conversando com a alvenaria, com o concreto, com tudo aquilo que está lá. Eu acho que, enfim, a gente, normalmente, quando fala em estrutura em aço, e nas vantagens da estrutura em aço, ou seja, o baixo peso, a possibilidade de ser grandes vãos, rapidez da execução para estruturas que são muito repetitivas ou muito modulares. Resistência do material, né? Pois é, a gente aí lista uma série de vantagens para puxar a sardinha para a nossa brasa. Mas, e normalmente a gente está falando isso, ou uma coisa de obra industrial ou comercial, onde essa coisa de modulação, de coisas típicas favorecem, né, soluções industrializadas. Essa sempre é vendida como uma grande vantagem das estruturas em aço, velocidade. Agora, enfim, nesse bate-papo que vocês começaram agora, me parece que tem aí um nicho importante para as estruturas em aço quando a gente pensa em retrofit, né? Não só essa capacidade que os nossos colegas têm de trabalhar com vários materiais e com vários sistemas estruturais, mas como é que a gente mexe numa estrutura velha, trazendo, podendo incorporar na estrutura as demandas de arquitetura e de novos usos. Como é que você tem lidado com isso, Tarsis, no escritório? É um tipo de serviço que tem aparecido mais? Você enxerga isso como um mercado possível para a nossa engenharia metaleira? Acho que sim, tem bastante situações, até citei uma delas ainda há pouco, né? Agora, e eu vejo até edifícios, né? Edifícios desapropriados, até isso tem tido uma questão de retrofit, uma repaginada, e aí você comercializa essas unidades aí. E é isso. Então, assim, passa muito por uma dificuldade nos imóveis dos grandes centros, porque você não tem terreno, então você vai, muitas vezes, se deparar com uma casa que já está tombada, algum patrimônio histórico, alguma coisa assim, e tende, pelo menos na demanda do escritório, da Grifa, tende a ser obras do varejo, assim, tende a ser obras vinculadas a academia, a banco, né? Os bancos estão dando uma sumida, né? Estão dando todos digitais, né? Não, agora é só digital. Mas farmácia, então assim, isso existe realmente uma demanda muito grande para esse público. Por quê? Porque ele quer estar numa boa localização. Sim. E ele precisa adaptar o layout dele àquele imóvel, né? E muitas vezes o que é tombado também é a fachada, enfim. E aí não estou falando só de questão de restauro, não é isso, mas a gente fez, por exemplo, um bar ali na Alameda Santos, que a fachada era tombada. E, coincidentemente, a gente já tinha mexido nesse imóvel lá atrás para um banco. E aí um outro cliente nosso, que é dessa área de bar e restaurante, entrou também, fez mais uma adaptação ao seu layout, né? E aí você entra com a metálica, com reforços, né? Possibilitando abrir grandes vãos em alvenaria. Você consegue abrir até grandes vãos em alvenaria.
Aqui a Cunha se deparou com essa dificuldade da fundação, né? Porque aí você pega as fundações dessas casas, aqueles alicerces semelhantes do Museu de Ipiranga. Pedra argamassada. Pedra argamassada. Você olha para aquilo lá e fala, posso botar meu pilar metálico aqui? Até dá, a gente bota um travesseiro. Né? Não, mas tem uma outra coisa que eu acho legal dentro disso. Quando você pondo essas questões, você levantou algumas coisas que eu acho legal a gente conversar. Retrofit. Retrofit tem uma abrangência bastante grande no que a gente entende como retrofit. Tanto tem a questão de pegar um imóvel existente, ou tombado, ou que está com problemas que você precisa restaurar, e aumentar a vida útil desse imóvel, o que muitas vezes nós vamos parar na estrutura em aço, que vai dar uma estrutura em alvenaria ou alguma coisa mais antiga, às vezes até em concreto mesmo, ela vai precisar de uma sobrevida. Para essa sobrevida, para aumentar essa vida útil, a gente vai ter que, muitas vezes, criar travamentos, criar reforços e etc. e tal. Tem mudança de uso, que você também já falou. Isso. Vai virar uma academia, vai virar um bar, vai virar não sei o quê. Você vai precisar de novos espaços, de novas aberturas para poder atender a esse tipo de cliente. Aí entra de novo essa possibilidade de você trazendo elementos de aço, você conseguir prontamente atender a essa demanda e chegar. E tem ainda muitos outros, mas tá me passando aqui, a questão, por exemplo, de edifícios que tinham, eu quero uma varanda na fachada inteira. Então, você tem um edifício existente, você não está mexendo, você não está nem prolongando a vida útil dele, nem mudando o uso, mas você está, em função de uma possibilidade de arquitetura ou de outra coisa, nós vamos alterar essa fachada, botando varandas, botando... Caixa de elevador, já tive caixa de elevador externa ou alguma coisa do gênero, e que vai, de novo, você vai poder trabalhar com a metálica. Como é que você vai trabalhar? Os caras estão morando no prédio, você vai chegar e falar assim, para o mundo que nós vamos... Vai embora que a gente vai mudar e depois vem. Não. Você põe a metálica lá na frente, você só fala, só não abre a janela, tá? Fica quietinho aí dentro. E aí você pega e põe... E não se incomode com barulho. Não se incomode com barulho. E aí você está fazendo uma obra ao mesmo tempo que o uso do edifício não está sendo alterado. Ele está sendo possível. Então, a questão de retrofit, eu acho que é uma coisa que é extremamente interessante, tanto pela questão de uso, de uso urbano, vamos dizer, de você ter localização, mudança de uso de uma determinada região. Ela tem uma vocação e, de repente, essa vocação muda, passa a ser outra. Exatamente. Então, você vai adaptar isso. Mas eu você vejo também muito essa demanda no escritório. Essa demanda tem bastante. Tem bastante, né? Tem. Então, isso é uma coisa que vem surgindo essa demanda muito grande. Então, é necessário você ter... Transformar a cobertura num piso e cobrir depois. Também. Por exemplo, o barzinho vai ser lá em cima. Pois fazer rooftop. Também. Rooftop, que é Eu quero meu duplex. Um elemento da moda aí, né? Que é transformar algumas coberturas em varanda e aí cobrir. Também me parece, junto com essa coisa das varandas e de abrir vão, me parece uma demanda importante aí com o retrofit e que joga a nossa engenharia um pouco mais especializada em estrutura de aço com outro tipo de desafio, né? Que é lidar com alvenaria velha, com concreto armado, às vezes está fissurado, às vezes está com infiltração, armadura corroída. Ou recobrimento velho, que não aguenta mais coisa. E aí a gente precisa dar a solução, às vezes reforçar um pilar, né? Cortar vão de laje, eventualmente precisa para aumentar a capacidade da laje, né? Trabalhar com uma modulação menor. E isso sempre me parece um pouco mais difícil de fazer quando a gente pensa em material moldado, que vai demorar 30 dias para ficar pronto, às custas de escoramento, forma. Me parece que tem sido uma solução inteligente. E você vê que sai daquela questão só da cobertura metálica, né? Só do galpão. Você tem muito essa demanda no mercado para o aço. Sim, me parece que duas coisas, né? Por um lado, a coisa do retrofit. Depois, Elô, acho que pode até comentar de uma obra importante, uma intervenção importante na estrutura de concreto existente,
que tem a ver com fundação, aumentar pé direito. A gente guarda isso aqui para daqui a um pouquinho. Guarda para daqui a pouquinho. Mas acho que é um caso importante, assim, esse gancho importante que a gente precisa saber mais material, mais de sistema estrutural. Às vezes precisa mudar o sistema estrutural, né? Sim. Olha, a gente vai precisar... De repente, tira muito pilar, mexe na caixa de elevador, a estrutura começa a ficar mais instável, mais deformável. Como é que a gente enrijece a estrutura com retrofit? Enfim, esse eu acho que é um tema bem importante aí para a nossa conversa sobre as possibilidades de construção na cidade, no fundo, né? Isso que você falou. A gente tem pouco terreno disponível, tem muita coisa construída que a gente não vai por abaixo. Como é que a gente lida com isso? E acho, de novo, me parece que os engenheiros que trabalham com mais materiais têm uma caixa de ferramenta um pouquinho mais completa, né? É isso. Puxando a bola aqui para o nosso lado, mas eu acho mesmo. Né? A gente precisa saber um pouquinho de alvenaria. Você precisa saber um pouco de alvenaria. Você precisou aprender... Se não sabia, precisou aprender madeira... Precisou. Para fazer. Exatamente. Entendi. Sim, mas vamos dizer, eu acho que isso, agora falando da engenharia, a gente já conta esse caso que é muito legal. Não sei se você sabe, mas é muito legal. Tô curioso. E aquilo que a gente falou também, ainda há pouco, e a mãe de tudo isso é a resistência dos materiais. Sim. Você começa e depois você vai particularizando a característica geológica do material, na linearidade, fissura, não fissura, enfim. Mas a estrutura metálica, Gente, curiosamente, é uma aplicação direta de resmate, né? A gente, na norma antiga, então, mais ainda, né? Nas normas antigas. Era demais. Eu aprendi dessa. Não, e tem até uma coisa de forma... Sim, eu aprendi... Aliás, vou falar para vocês. Eu, por exemplo, aprendi, claro que como for... Eu posso ser mãe de vocês dois, né? Então, como eu estava lá atrás... a gente aprendeu por tensões admissíveis, aquele velho livro do Schultz. Eu vou contar para vocês um segredo. Eu não tive aula de estrutura metálica na faculdade, porque com um mês o professor de estruturas metálicas saiu da faculdade, ele só tinha dado tração, só. E eu não sei porquê, não lembro porque foi, o cara saiu da faculdade de São José dos Campos, sumiu, e nós ficamos sem professor. Eu falei, bom, mas e agora? Então, uma das idas ao PS, ao Programa de Educação Continuada da Engenharia, que eu acho sensacional. Muito bom. Foi justamente preencher uma lacuna. E ainda uma outra coisa engraçada, né? Eu me formei em 82, uma crise na engenharia, mas assim, fantástica. Você não achava emprego de jeito nenhum, mas era a época que o engenheiro virou suco, virou pasteleiro. Não tinha Uber na época, senão ele ia ser chofer de Uber. E aí, o que aconteceu? Não tinha. Eu consegui o meu primeiro emprego numa fábrica de estruturas metálicas. Foi o primeiro emprego que eu consegui, foi numa fábrica que fazia telhados de telha autoportante, portanto, precisava que calculasse a estrutura para segurar a telha autoportante. Pô, mas eu não tive metálica. Então, dá-lhe procurar livro, ir atrás, estudar, e o lance do PS, por exemplo, foi um que foi extremamente interessante, mas aí eu já entrei para aprender o famoso, a norma nova por estados limites, etc e tal. Neste momento, norma nova, 1986. Exatamente. Sim, nova naquela época. Mas, gente, foi uma mudança radical. Você sair de tensão admissível e entrar para estados limites, porque também era uma mudança. Aí vamos falar de uma outra coisa que a gente comentava agora há pouco. Foi uma mudança muito grande de que a norma de estados limites pede um computador. Ela fala por clemência, eu preciso de um computador. Porque você verificar todas as possibilidades, as análises, não que você não possa fazer na mão, mas seria infernal fazer na mão. Ao passo que tensões admissíveis, você fazia 2 continhas, acabou, estava resolvido o assunto. Óbvio que a norma te dá muito mais segurança, economia, um monte de outras coisas, não vou nem discutir. Mas para você entender a resistência dos materiais, tensão é um negócio claríssimo. Claro. Então, e quando a gente aprende na faculdade resmate, a gente aprende resistência dos materiais, 1, 2, 3, enfim, a série de cadeiras que temos. Aí a gente para de estudar resistência dos materiais para desaprender em concreto, e aí volta depois para estudar estrutura em aço, que é uma aplicação direta de resistência dos materiais. Exato. Né? Acho que você comentou, né, Tarso, a coisa dos currículos.
atrapalham um pouco alguns aprendizados que a gente tem, né? Porque me parece que seria muito natural. A gente acabou de estudar Resmate, aprende estrutura em aço. Sim. É uma aplicação direta, né? Aliás, jamais focada com engenharia. E seria E aí a gente não interessante porque você atrapalha ia entender tudo. E atrapalha Você ia menos falar, a cabeça é com isso. comportamentos Exatamente. geológicos que são diferentes, né? Não, e você vê a própria questão, tudo bem que a gente tem os perfis catalogados, todas as propriedades geométricas, mas aqui e acolá você se depara com uma seção que você precisa compor, montar. Toda hora. E aí você vai precisar do Resmate lá, até antes do Resmate, que aí você propriedade precisa geométrica. propriedade geométrica, enfim, centro geométrico, e aí, isso está tudo enferrujado, Tudo né? estático. exatamente. O ideal seria que fosse uma sequência essa história, né? Porque você já está com tudo fresco na cabeça e vai, né? É isso. Com estrutura metálica não tem que ter preguiça dessas continhas que a gente aprende no começo da faculdade. Tem várias que são tabeladas, hoje a gente faz um monte no computador. Não, a tabelinha é ótima, mas a você gente saber é importantíssimo. não tem que ter preguiça disso, porque a gente vai precisar, né? Aí eu queria até levantar nessa linha um tema, parece que assim, ó, tudo que a gente está falando, como é que eu enxergo esse desafio? Eu enxergo com muita... Eu gosto do desafio. Então, por exemplo, às vezes o arquiteto quer que aquela calha seja viga. Sim. E ele não quer uma calha, ele quer a calha dele. E ela não está catalogada, não é isso? Aquele você vai ter que inventor... desenhar, Você vai ter que desenhar e achar. Então, assim, e o que eu ia falar, porque também eu vejo que em alguns momentos existe uma certa resistência. E a forma que, desde a companhia de projetos, a gente vê, existe essa hierarquia existe um partido arquitetônico que a gente tem que tentar, ao máximo, atender, né, Lu? Claro. E não ficar... vamos adaptar a calha pro catalogado? Uma sessão de 20 por 40. Não vai dar. Por exemplo, uma das coisas que eu sempre brinco é que a arquitetura e a engenharia são meio... E mais outras coisas, obviamente, mas é meio uma banda de jazz. Tudo bem que o David Brubeck toca maravilhosamente, mas ele precisa de um baixo, ele precisa de uma bateria, não é só ele. Então, essa composição, arquitetura e estrutura, principalmente, que são as duas coisas que mais dão base a isso, tem que falar a mesma língua, tem que se entender, tem que... Mas, para isso, você precisa saber criar algo que atenda à arquitetura. Né? Não, e parece que nesse sentido, né, essa vontade, esse interesse essa disposição de atender a arquitetura é um motor para a engenharia. A hora que você precisa inventar uma solução, sair do que está catalogado, ou ter que fazer uma modelagem diferente, ou uma aproximação, uma certa analogia, me parece que isso alavanca primeiro, claro, a formação pessoal do engenheiro. Vai precisar estudar um pouquinho. Mas é uma satisfação ao mesmo tempo. Mas isso é um motor, né? Assim, isso é um motor. Assim, isso eu quis levantar, sabe? É como que... E eu percebo que nem todo mundo enxerga dessa forma. Ele quer, na verdade... Cair no batidão. Ele quer tolir a arquitetura, no sentido de... Porque ele quer ir por um caminho que... Mas eu não acredito que essa é a melhor forma. Você realmente tem que pegar e, de tempo em tempo, se atualizar, pegar, fazer uma continha, fazer uma aproximação, né? É a forma que eu encaro essa... Dia atrás, vamos dizer, vencer um desafio que é dado. Vencer o desafio. E para isso você precisa realmente estar... Agora, para você vencer o desafio, criar um perfil novo, ou conformar alguma coisa por uma analogia ou por alguma outra coisa, você vai ter que ter essa ferramenta clara na tua cabeça. Isso só vem a partir do momento que você tem uma formação continuada e um interesse. Mais que formação, um interesse continuado. Exatamente. Ficar fazendo a mesma coisa, mesmo porque é chato, né? E sabe que quando... Eu lembro do professor Eduardo Campelo, da Poli, né? Eu fiz uma disciplina com ele, e aí ele... o 7º grau de liberdade, o empenamento. Aí você fica fazendo conta, um monte de conta. Mas é isso, assim, a metálica tem esses desafios que você falou ainda há pouco do travamento lateral. Se você não contraventar da maneira adequada, isso vai ficar muito mais caro, né? Muito mais pesado. Enquanto você botar uma barrinha lá, trabalhando a tração, bota lá! Um fiozinho qualquer, ela já dá toda uma questão de estabilidade. Sim. Né? Então, eu lembro daquelas nossas aulas lá, em 2005, hein? Do material lá da Poli, do X, né? Aí ele trabalhando na natação e quando a cobrinha lá, mostrando que ele não está trabalhando na compressão, enfim. Mas são conceitos básicos e que, no fundo, você usa. Sim. Numa etapa importante do projeto, que é a concepção estrutural, né? Que isso também é algo que vale a pena a gente falar. Né? Em cima do que você falou, não é só a questão aporticada, né?
Então, você conceber a estrutura, por exemplo, o que você falou do prêmio talento estrutural, o arquiteto queria um formato de uma folha lá no resort ecológico em Ibiúna. Então, ele queria que tivesse uma composição com a natureza que tivesse o formato de uma folha, um balanço grande, enfim. E aí o aço veio perfeito. Um balanço de 9 metros na ponta assim da folha. E deu para fazer legal. Pô, esse é um trabalho muito legal. Foi premiado em 2016, né, Tarso? Tem uma curiosidade dessa premiação. Posso? Pode. Ninguém... Aqui entre nós, só entre nós aqui, ó. Tá bom. Foi óbvio que um prazer, uma honra ganhar um prêmio, né, da talento estrutural, né, promovido pela ABS. E em 2016 eu estava no auge da aula, né? Já estava 6 anos dando aula, o curso de metálica ficando cada vez melhor. E aí eu tinha muitos alunos. Muitas turmas. E os meus alunos souberam que eu estava participando do Prêmio Talento Estrutural e eu ganhei aquela que é a votação da galera. Que legal. E aí os meus alunos, então, que eu mando um abraço, foram muitos, né? Eles ajudaram bastante na votação, viu? Ajudaram bastante. Mas foi um projeto ajudaram, mas o projeto não era um projeto bom, né, cara? Isso é uma coisa legal. Só de ser finalista, né? Eu brinco, né? Por conta que, de fato, quando você vai para a votação em geral, quem já participou de qualquer coisa, da família, amigo, sabe que caiu na internet para votar, aí fica mais aberto. Então, só em ter sido finalista, porque assim, para você chegar no finalista, já teve todo o critério técnico, né? E o projeto é muito legal. Não, e mesmo para vencer é técnico também. Exato. Essa votação é legal porque a votação na internet e tal, eu acho muito legal essa votação, porque ela passou a divulgar para não engenheiros o que é a engenharia. Sim. E aí entra a arquitetura, né? O cara também se apega à arquitetura do projeto. E começa a ver a relação entre as duas coisas. Porque tem um monte de gente, você falou que eram seus alunos, mas eu aposto que teve pai de aluno, mãe de aluno, amigo de aluno que estava fazendo direito, estava fazendo alguma outra coisa e começa a entender, pô, é legal o trabalho da engenharia. E é uma coisa que a gente precisa e que eu acho super importante do prêmio da engenharia estrutural. A gente acha sempre que você está fazendo o que é necessário, o que é importante. Eu acho que os engenheiros são muito sérios. A gente devia ser um pouco mais orgulhoso daquilo que a gente faz. Então, você teve uma solução. Por exemplo, a tua folha. Você falou, bom, vou para a metálica. Mas não foi só ir para a metálica. Como é que eu vou estruturar essa folha? Como é que eu vou dar a ela a leveza necessária e a resistência necessária para atender a arquitetura, para atender aquilo que se propõe. Isso é um pensamento que eu acho muito legal. Tem uma frase do Owen Arup que eu acho fantástica. Eu falo ela toda vez que eu falo em algum lugar. A arquitetura cria, o engenheiro inventa. E inventar é sensacional, cara. É isso mesmo. É muito legal. E tendo esse conhecimento, essa possibilidade, a inventividade deve ser... É gostoso você compartilhar com as pessoas, mostrar, trazer teu projeto, falar, gente, olha o que é engenharia legal, cara. Talvez essa parte da criação, do lançamento, da estrutura, da concepção, seja da parte mais gostosa, assim, talvez, do nosso trabalho, né? Porque depois tem uma parte braçal, em concreto, eu vou sempre fazer um paralelo com o concreto, porque é fácil a gente entender algumas diferenças de rotina de projeto, né? Mas da parte braçal, que é desenhar depois, ou mesmo que seja fazer uma modelagem em BIM, já o filezinho, que é imaginar como é que a gente põe aquilo em pé, já foi, né? E não é só botar em jeito... E aí eu acho que tem uma coisa importante do nosso trabalho, que não é só botar em pé do jeito que o arquiteto quer. Por um lado é isso. Por outro, a gente lida com questões de economia, né? Às vezes é uma área onde a arquitetura chega meio pouco, não olha muito, né? Possibilidades de execução, às vezes... O detalhe arquitetônico chega com um canto vivo ou morrendo a zero, a gente sabe que isso não existe. O cara precisa botar a mão, precisa botar um maçarico, precisa botar uma chave para montar a estrutura, né? E uma produção gráfica que é curiosa, que é muito... Isso sim eu acho muito diferente de concreto. Que quando a gente faz um desenho de estrutura metálica, ou mesmo
uma modelagem BIM, já tem forma e armação tudo junto ali, né? Uma vez que você desenhou, ou modelou, a coisa tá meio... O produto já tá mais perto de estar acabado, do ponto de vista de projeto. Porque também projeto de estrutura em aço tem umas dinâmicas diferentes, né? Um projeto de concreto, normalmente, é um projeto executivo. Sim. A gente, quando faz aço, não faz um projeto executivo a rigor, né? A gente faz um projeto para industrialização. Sim, tem a questão das etapas. Aí, vamos lá, tem duas coisas que eu acho importantes a gente ressaltar nisso. A gente, quando concebe o projeto, você concebeu o projeto em aço. Você concebeu o sistema estrutural, como é que ele vai trabalhar. Embora a modelagem saia, e aí é um ponto que eu acho que é legal a gente pegar. A modelagem sai e você, ao modelar um projeto de aço, você tem muito claro como é que você tem a conexão entre os vários elementos estruturais. Então, o detalhe de conexão, como é que você vai estar vinculando uma peça a outra, você tem o domínio sobre isso, tanto na modelagem, onde você vai definir se aquilo é articulado, é engastado, como é que é, mas aí você fala, bom, e você não está fazendo o executivo? Em parte. Nós estamos fazendo um executivo, mas não estamos fazendo o de fabricação. É um outro projeto que vem depois. Que detalhe você vai fazer? Eu costumo brincar que a gente tem que fazer o detalhe que, se a gente não fizer, o prédio cai. Então, os detalhes que são essenciais ao funcionamento do projeto cabem, sim, a nós, projetistas de estrutura. O detalhe padrão... como é que eu prendo uma viga numa outra viga numa ligação articulada? Meu, isso está catalogado, é só pegar um catálogo, tá lá, ponha tantos parafusos que pega tal carga. Você pode fazer pela carga que você está fazendo ou pela capacidade do perfil, mas isso está tabelado, está desenhado. Agora, você inventou um jeito diferente, ou a tua folha, ou uns que a gente faz de vez em quando. Cara, como é que nós vamos fazer isso? Por exemplo, estamos fazendo uma reforma que a gente estava discutindo outro dia. Ela é em cima de um pilar existente, de um prédio existente. Eu não posso jogar força horizontal naquele pilar de concreto existente. Se eu jogar, eu arrebento o pilar. Eu posso jogar carga normal, porque para isso ele está reforçado. Mas eu não posso jogar uma força horizontal lá em cima, que eu estouro o pilar. Então, esse detalhe, eu não posso chegar para o fabricante e falar, se vira aí com o detalhe. Não. Esse detalhe, se eu errar, se eu não detalhar, eu posso derrubar um prédio. Esse tipo de detalhe cabe, sim, a nós como projetistas de estrutura. Então, ele é executivo, ele não é de fabricação. Agora, aí vai para a fábrica. Na hora que vai para a fábrica, esse projeto deve voltar para a gente por dois motivos. Nem sempre o que você fala é o que o outro escuta. Sim. Então, você detalhou, você falou, nossa, eu fiz um detalhe lindo, maravilhoso, desenhei tudo. Mas o cara não entendeu. Por quê? Porque ele não sabe o seu processo de pensamento ali. E, por outro, ele pode, na experiência dele, chegar para você e falar, olha, eu estou vendo o seu detalhe e, de repente, eu já fiz um semelhante em tal lugar que foi mais fácil de executar. Posso fazer desta forma e não daquela? A sugestão que vem do cara pode ser muito bem-vinda também. Então, essa conversa entre o fabricante de estrutura de aço e o projetista de estrutura de aço é uma conversa que tem que ser muito clara. Às vezes até por troca de perfil, né? Sim. A gente manda um perfil você não tem no de mercado. Projeto, não tem no mercado, vamos precisar trocar, como é que a gente lida com isso, assim. De ferramentas, a gente fala um pouco sobre as ferramentas de projeto. Como é que tá o BIM com você? Porque, assim, é uma coisa que parece que vai estourar toda hora, vamos precisar todo mundo fazer, aí a gente vê que não tá bem assim, não anda muito. Para essa área de estrutura, tem alguns escritórios já estão super familiarizados com isso, já conseguem produzir quase material direto para fabricação pelas plataformas como, sei lá, como Tecla ou outros programas. Como é que vocês estão enxergando essa novidade que nem é novidade? Exatamente. Por exemplo, em 2012, nós trouxemos 2 engenheiros portugueses para ajudar na implantação do BIM. O Nuno e o Rafael Diegues. Porque na época eu tinha acabado de terminar o mestrado, tinha um amigo, o Marco, que é até professor, hoje é professor da Universidade Federal de Sergipe. E o Marco foi trabalhar na Autodesk para implementar o Revit Structure. Então, assim, a gente já namora com isso há muito tempo.
Aí eu acho que, não sei se foi 2016, a gente até deu uma palestra no Sinuscom do Ceará também. E aí tem a questão do LOD. De fato, o BIM está caminhando. Tá? Isso aí é um caminho sem volta. Lá no escritório a gente percebe que realmente já nas obras menores, já no varejo, a gente já tem feito coisa em BIM. Agora tem essa questão do LOD, ou do LOD, enfim, que é o nível de detalhamento que você entrega. Sim. Porque se a gente reparar, a estrutura ela já trabalha com 3D há muito tempo. Sim. Quando a gente visualizava as estruturas, seja no STRAP, seja no TQS, a gente está meio que percussor nisso. Né? Só que o nosso modelo é unifilar, então a barra está chegando no nó, e na hora que você vai mesmo... No eixo. No eixo. Dependendo do nível de detalhamento, você tem uma dificuldade aí. Né? Você tem uma dificuldade se o cara realmente vai... Você vai ter que mover ali a tua terça no banzo da superior da treliça para a mesa superior do perfil. Mas eu acho que é um caminho sem volta. Inclusive, se você parar para pensar, tiveram as atualizações de norma de lá para cá, mas esses softwares de detalhamento, eles estão evoluindo muito rápido. Assim. Sim. Eles estão realmente cada vez mais... E aí exige hardware, exige uma série de coisas, né, por trás ali. Tanto que às vezes a gente tem até dificuldade de subir um modelo em BIM nas plataformas. Tem uma outra demanda de ferramental pesado. Do escritório. Né? O escritório precisa de outra estrutura de informática para dar suporte. Né? Exato. Só que aquilo que a Elô falou que você abordou. A gente ainda aqui no BIM, a gente está no nível do projeto executivo, né? Não no projeto de fabricação e montagem. Então, a gente ainda consegue escapar ali de ferramentas de detalhamento muito poderosas, mas que para o projetista, para o calculista, o custo é elevado. Muito elevado. Para nós que não fabricamos e não montamos estruturas metálicas, fica, às vezes, não justifica o investimento numa ferramenta dessa tão poderosa. E aí a gente mesmo na qualificação, na qualificação, na formação da equipe, né? Sim, exatamente. Estava falando de norma, tem uma coisa curiosa, eu vou falar rapidamente de dois assuntos. Primeiro, que tem uma norma para desenho de estrutura em aço. E em algum momento alguém sugeriu que eu, na diretoria de estruturas metálicas da BES, eu trabalho muito forte na questão das normalizações, né? Gostaria de comentar um pouquinho da 8800. Em breve a gente vai ter a versão 2024 da norma, mas a chapa dobrada, torres, enfim, a gente tem uma série de normas aí para o setor. Em algum momento alguém falou, não, vamos mexer na norma de desenho de estrutura metálica, porque tem. E aí, assim, foi uma ideia que nasceu morta. Sim. Nasceu morta, porque tá acabando o desenho 2D está acabando. Os poucos programas que fazem detalhamento, né, que tem desenho, têm seus próprios padrões, então não tem como a gente resolver normatizar isso aqui no Brasil e pedir para um programa estrangeiro mudar o jeito de se apresentar, né? Então, esse novo jeito de entregar os nossos produtos ainda carece um pouco até de uniformização de apresentação, porque aí também, não tendo uma norma, que eu acho que nunca foi muito usada, também cada um mostra de um jeito, apresenta de um jeito, fica um pouquinho difícil a conversa. Tem um outro lance que fica complicado também, falando dessa questão da apresentação. O fabricante, eu acabei de falar que ele vai ter que mandar de volta para a gente conversar e ver. Se ele tem um programa e está trabalhando num sistema e você não tem o sistema dele, como é que fica essa conversa, como é que fica essa análise? Quer dizer, você manda para ele uma coisa numa determinada plataforma, o cara vai ter que ter o trabalho de mudar isso para outra plataforma, que é a dele, para poder já sair corte, furação, etc e tal. E aí ele te manda de volta para você verificar, mas você não tem o programa dele, então como é que fica essa conversa? Então o lance, o que eu vejo bastante complicado, que vai ter um chão para a gente acertar, tem que acertar. Não tem escapatória, nós temos que chegar lá. Mas como é que vai ser esse processo para que você converse na mesma linguagem, que você entenda o que o cara fez, que ele entenda o que você está propondo, sem ser a mesma plataforma, porque não necessariamente será a mesma plataforma. Vai dar uma complicada. Pois é, tem uma coisa de linguagem aí. Linguagem. Enfim, está se acertando. Nós vamos ter que ter um translator. Estrutura translator. Nesse lugar ainda, né? Enfim, apesar de não ser uma coisa nova, né, tá? Você comentou aí, tem mais de 10 anos que vocês implementam isso, mas o nível de implementação ainda engatinha. E no fundo a gente também, em alguma hora,
claro, tem obras e obras, mas uma boa parte do nosso volume de construção não é feito com alguém que tem um tablet ou um computador em obra disponível ou que seja devidamente orientado e formado para ler e operar esse tipo de informação, né? A gente tem uma carência que está na outra ponta ainda. E tem um outro lance, que a gente já sentiu isso no escritório, você sabe muito bem disso. O excesso de informatização está fazendo com que alguns engenheiros de obra não saiam do escritório, ficam olhando a obra pela tela e não vai até lá o lugar. O que você está fazendo aí para ver? O distanciamento entre a abstração e o real está ficando complicado, a meu ver. A meu ver, é a minha experiência, porque a gente já teve vários problemas decorrentes disso. Você fica naquele super, hiper desenho detalhado, lindo, maravilhoso, que você olha e fala, uau! Mas o cara não saiu do escritório, que está na obra, para ir até o canteiro e ver o que o cara está fazendo. E isso tem dado, e é um outro lance que a gente precisa tomar um baita cuidado. Porque a obra é real, é tangível. A gente não pode perder a noção do vínculo com o real. Eu acho que isso se estende até fora da obra, né? Aquela questão do WhatsApp. As pessoas não se falam, mandam WhatsApp. Tudo bem, até isso. Até isso, né? Se você aprofundar, filosofar a questão... eu acho assim... Às vezes o cara manda WhatsApp... Eu já trabalhei sem computador, na prancheta, intenção admissível. Eu acho... Tudo que a gente tem hoje de programa, de coisa, eu acho sensacional. Mas não pode te distanciar do real. E o distanciar da conversa, né? Da interação entre pessoas, né? O olho no olho, ir lá no campo. Exatamente. O sentar e catar o trequinho. Aprender a ver problema, né? A gente normalmente tem muito chamado em obra para ver patologia, manifestações patológicas em estrutura de concreto, e mesmo a gente que tem mais experiência e trabalha mais com estrutura em aço, me parece que tem pouca experiência em olhar os próprios projetos, identificar problema, falha, precisar orientar de novo algum serviço que precisa ser refeito, né? A gente acho que passa um pouco por isso também, né? Como a gente tem um volume maior, a gente também treina o olho para enxergar um tipo de problema. Você falou, se puder até... Participou das reuniões da revisão da 8800, o Fábio Gomes. Sim. E é bem isso que você falou, assim, já fiz alguns trabalhos com o Fábio, né? Esse olhar que você falou, né? Como ele não é um calculista, ele veio da inspeção, é um olhar para problema muito apurado, muito apurado. Sabe, aquela questão de solda, dele de longe ver a solda, falou, não precisa nem de ultrassom, líquido penetrante, nada. Como tá parafuso, né? Alinhamento. Isso é realmente, para a estrutura de aço, treinar esse olhar é um negócio desafiador. Não é só para aço não, hein? Não, o concreto já trinca. A gente tem uma experiência maior com isso, né? É realmente algo relevante do assunto. Viu? O Fábio trabalhou bastante, enfim. Um abraço, Fábio, se estiver nos assistindo, hein, cara? Trabalhou bastante com a gente na 8800, é um trabalho que eu venho fazendo com a BS aí já há alguns anos, da gente revisar a norma inteira, bastante coisa, muita gente boa trabalhou, não vou nem comentar de todo mundo, porque a lista é enorme. E esse também é um outro limite que a gente lida nos nossos projetos, né? A gente tem regrinha para fazer as coisas, né? A gente não pode tirar da cabeça tudo que vai fazer. A gente tira a solução, tira um arranjo, mas ali no fino da coisa a gente tem algumas regras para disciplinar um pouco da nossa super criatividade em projeto. É uma satisfação enorme que acho que a BES, que eu faço pela BES, mas e outros colegas também, que é trabalhar aí pelo nível da nossa engenharia nacional, né? Acho que nisso a normalização tem um papel importante da gente garantir, enfim, níveis mínimos para a nossa atividade. Queria continuar de papo com vocês, porque é gostoso demais bater papo, né? Assim, falar de projeto, falar de engenharia é gostoso demais. Queria continuar, infelizmente o nosso tempo está acabando. Convido quem está nos assistindo e nos ouvindo a ver os episódios anteriores dos nossos podcasts, acompanhar os próximos. Quem sabe aí a gente não volta em uma edição mais para frente para bater papo casos ou retorno. Outros casos e outros assuntos de estruturas em aço. É uma satisfação, Heloísa, é uma satisfação, Tarsi,
Tarsis, poder recebê-los em nome da ABS, eu agradeço vocês terem aceitado esse convite. Me sinto muito à vontade com vocês, meus colegas, né? Meus amigos e amiga, acho que posso tratá-los desse jeito. E me despeço, encerro. Deem aí as palavras finais. Foi um prazer estar aqui e realmente tem o lance da gente bater papo, a vontade de continuar, mas acabou o tempo. Vamos fazer outro. Bora, Tarsis. Foi muito rápido, né? Muito rápido. Eu que agradeço o convite, né? Em nome da Grifa também, que é uma afiliada da ABS e que a gente realmente respeita muito a instituição, sabe o trabalho que é feito, né? Normalização, publicações, enfim, todo o apoio que vocês dão. E espero voltar em breve aí com parte 2. Parte 2. Obrigado. É isso aí. Até.